Leiane Alice Clementino Souza, Antônio Rebouça, Osana Paula dos Santos Xavier, Alissa Farias Paludo Foster, Daniel Alves Duarte, Maria Sebastiana Alves, Eduarda Malta Pessoa Júnior, Carla Sueli Aguiar da Silva, Irani Camargo, Guilherme Avilar de Souza, Roberta Araújo Bezerra Cavalcante, Maria Arlete de Souza, Luiz Fernando Barbosa, Guilherme Bezerra Damasceno, Ruth Marinho Ferreira, Antônio Lourenço da Silva Júnior, Cléa Maria da Silva Ferreira, Odilon Felipe Rocha, Bárbara Manoele Pacheco, Ivonete Pacheco, Léo Pacheco, Roberto Araújo Cavalcante de Menezes, Erivete Pereira, Marina Júlia e Marluce Costa. Que a paz do Mestre Jesus possa abraçar a todos. Meus irmãos, a nossa leitura preparatória continua sendo o nosso livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a nossa, hoje é o item 81, cujo título é A Candeia Viva. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 15, que diz assim: Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Realmente, eu já morei em casa que usava o candeeiro, e, na verdade, a gente colocava bem lá em cima do alto, e iluminava a sala, às vezes a copa, né? A chamada lamparina, a candeia. E o Emmanuel nos esclarece. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre, como apelo à pregação sistemática, e desvairavam-se com veemente discurso em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, utilizando-se de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível distribuição do conhecimento. Sem o amparo, irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentamos para o símbolo da candeia, a claridade na lâmpada consome força e combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despertar nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito, provisoriamente encarnado no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvidas, que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. E que assim seja.
E assim, Pai amado, Mestre Jesus, eu passo a palavra a Gilson para ele fazer a nossa oração da noite de hoje. Seja bem-vindo, meu. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos só agradecer pelo dia de hoje e pedir a Papai do Céu que o amanhã seja melhor do que hoje, para que possamos seguir a nossa jornada material aqui no plano terrestre. E por tudo isso, hoje eu vou inaugurar aqui, desse livro de prece de Cauê Schumer, orientado por nosso irmão Arlindo. Eu encontrei aqui, Arlindo, na página 31, reunião espírita, para o começo de uma reunião teórica. Senhor Deus, vamos iniciar nossos estudos evangélicos filosóficos, para o que pedimos a assistência de vosso mensageiro, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê a discernimento necessário para o bem compreendemos que vamos estudar. Sobretudo, rogamos que o nosso guia espiritual seja conosco e presida a nossa reunião. Que assim seja. Pai amado, recebe esta mensagem com todo fervor e carinho para que possamos ter a reunião da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Muito obrigada, meu irmão. E assim, Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, em especial o mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes. Pedimos a permissão para iniciar o nosso Evangelho do Lar, passando a palavra para nossa irmã Rita, que fará a leitura e a explanação. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Francisca. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E rogando aí a intercessão dos irmãos espirituais para que mantenha as nossas internets aí ativas. Então, nosso estudo de hoje, iniciando o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nossos itens de estudo serão os itens 1 a 4, e vamos falar de piedade filial, e passando pelos evangelistas Marcos, Lucas e Mateus, nós temos as seguintes instruções. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Também está no Decálogo, lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12, o mandamento trazido, né, por Moisés, recebido do reino de Deus. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. No tema piedade filial, retoma-se que o mandamento honrai ao vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar pai e mãe, que na realidade são os mais próximos que nos geraram, o corpo físico. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica
a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Honrar seu pai, a sua mãe, não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos, que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada? Em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável? Felizes ainda, quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes? Seus passos para lhe proporcionar o de que tinham necessidade? Não, não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono, será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência, em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres, e não são para os filhos o que deveriam sê-lo, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fossem assim. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo aos inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos o é ainda mais em face dos parentes e que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo,
porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Porque, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste. A explicação está nestas palavras, que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura o sentido. Para compreender-se essas palavras, é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus, à época em que foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura, e como a crianças lhe dá em perspectiva o que pode satisfazê-los. Estavam, então, no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Eles não desejavam nada além disso, e Deus lhes disse que viveriam nela longo tempo, quer dizer, que a possuiriam por muito tempo, se observassem seus mandamentos. Mas, ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, iniciá-los na vida espiritual e lhe dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele e não na terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com estas palavras, a terra prometida, material, se transforma numa pátria celeste, também quando os chama à observação do mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Então, honrar pai e mãe nos é ensinado, mesmo quem está em outra religião, nos é ensinado que pai e mãe devem ser respeitados, devem ser amados, devem ser cuidados, é a relação mais próxima nossa, como fala no nosso texto. E as relações sociais, quer dizer, geradas pela presença do corpo físico, nasce aí de pai e mãe, são as primeiras figuras humanas materiais, né, que se tem esse contato pai e mãe, que daí se advém todas as outras relações conforme vamos nos desenvolvendo. Então, claro, está, pelo que lemos também, pelo que se já sabe, que honrar pai e mãe é um mandamento dos 10 mandamentos que Moisés recebeu, né? Era o 4º mandamento. E esses mandamentos são as regras do bem viver. Não é que nós vamos apenas ter os mandamentos decorados, mas vivenciados. E nesse tema da piedade filial, nós sabemos que ninguém está numa família à toa, né? É tudo muito bem programado, como falava Arlindo no início. André Luiz nos explica muito nas suas obras
como essas relações do mundo espiritual com o mundo material. E quantos de nós nos comprometemos, antes de reencarnar, de vivenciar na prática essa lei do amor divina, essa lei divina do amor. Muitas vezes, como missionários no papel de pai e mãe, ou que seja simplesmente no papel de cuidar e servir aos nossos pais. Esses seres mais próximos que nos assistiram, que nos acolheram, né? Como esse espírito que vem vivenciar a experiência na carne. Foram deles, os pais, que ganhamos essa primeira oportunidade da reencarnação, seja nessa família, nessa mesma família várias vezes, ou seja em famílias diferentes, existência após existência. Mas é essa família que nos ampara em tudo que necessitamos. Desde bebês, essas criaturas frágeis, crianças, com todos os cuidados, os pais fazem tudo pelos seus rebentos. E esses papéis materiais, às vezes eles se invertem. Nós sabemos que somos, quando reencarnamos, cuidados com muito carinho, mas nós vamos envelhecendo, e aí vai ser nossa vez, né, de ser esse pai necessitado de novo. Né? Reencarnamos, o bebê é necessitado desse carinho dos pais, desculpa, dessa proteção dos pais, e quando vamos envelhecendo, necessitamos da proteção dos filhos. Somos pais, filhos, netos, e é essa sucessão que confirma essa integridade das relações. É como numa teia, digamos assim, uma teia de aranha, muito bem tecida pela aranha. Assim, são essas relações que têm um propósito, têm um objetivo muito firme, muito amarrado. Não adianta a gente fugir. Meu pai era espírito muito inferior, me agredia. Minha mãe nunca me deu carinho, não sei. Cada um tem a sua história, mas saibamos que ninguém está na família errada. Tem um propósito para tudo isso. Enquanto filhos para com os pais, nós estamos aqui também para aprender, para ajudá-los. A gente costuma dizer que os pais são quem aprendem com os filhos. Muitas vezes isso acontece quando esses pais se deixam compreender que não sabem tudo. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 582, vamos dar uma repassada nesse caso da missão. Kardec pergunta aos espíritos superiores se pode considerar como missão a paternidade. E aí, dentro dessa paternidade, claro que está subentendido a maternidade, né? É pai e mãe. E a resposta é bem sucinta, que é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem.
a sua responsabilidade quanto ao futuro, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Hermínio de Miranda, que esse tema ainda continua na questão 583, né, em que Kardec também pergunta: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? E outro ponto importante, a espiritualidade responde: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, nós sabemos que hoje todas as famílias têm aí o que a gente chama de ovelha negra, né? Essa questão da ovelha negra são espíritos, né, menos felizes que estão entre nós, para que nós possamos fazer a nossa parte, possamos passar pela aprovação, né, e para que possamos contribuir com a evolução também deles. Afinal, ninguém sobe a escada sozinho. Nós temos que seguir de mãos dadas. No Hermínio de Miranda, ele fala que nossos filhos são espíritos, mas os pais também são espíritos, e todos imperfeitos, e estamos nessa relação para nos melhorarmos. Tanto, como eu falei no início, e esses papéis, ao longo dos anos, se invertem, né? Eu era a filha que cuidava da minha mãe, que cuidava do meu pai, assim acontece com todos nós, e aí chega a minha vez em que sou eu que preciso ser cuidada, né? Isso, a gente, eu pelo menos sou muito egoísta, muito orgulhosa ainda, e eu digo: meu Deus, me tira antes de estar dando tanto trabalho para os meus filhos. Mas cabe a Deus, né? A lição é Ele quem dá para cada um de nós, inclusive para quebrar o orgulho, né? E o egoísmo, essa chaga que ainda há em nós. Então, os pais, quando nesse afã de fazer o bem pelo filho, né, de colocá-lo no bom caminho, e muitas vezes decidindo pelos filhos, acabam ferindo e até desviando o propósito da reencarnação de um filho. Conheço vários casos, né, em que as famílias de antigamente tinham uma cultura, né, de que o filho precisava ser padre, né, precisava ir para a igreja, seguia, para seguir a religião, precisava ser padre. E acontece, a gente vê muitos casos, tem muitos casos, inclusive na literatura, em que mães, até na literatura de André Luiz, recentemente a gente já estudou isso, de irmãos
que se revoltaram arduamente com essa experiência de ser padre para fazer os gostos da mãe ou do pai. Então, eles, filhos, muitas vezes têm que se desviar do seu propósito reencarnatório para satisfazer uma ação egoísta, né, de pai e mãe, que, na sua ignorância, né, pensa que aquele proceder é que é o certo. Então, é uma situação muito difícil, porque o Espiritismo é uma instrução nova, e muitas famílias anteriores não tinham esse conhecimento, que todos os filhos são um espírito que está ali para ser polido, assim como os pais também precisam, cada vez mais nessa missão de ajustar, fazer esses ajustes nos compromissos reencarnatórios. Que a gente possa aí também conseguir compreender que a indulgência, a compaixão e a pacificação são exemplos nítidos do bem proceder, tanto na missão de pai, como na missão de filho para com os pais. Porque se nossos pais, aí eu também divido ou pai ou mãe, né, que muitos, às vezes, são órfãos de um deles, até órfãos de ambos. Mas o lar, os pais, é nosso porto seguro. E quando eles se vão, a gente fica órfão. E essa vida de orfandade, né, a gente sabe que também isso tem um propósito na nossa reencarnação. São lições, são provações nossas que a gente precisa passar. Hoje, nós temos uma realidade, principalmente na Europa, e aqui no Brasil já está acontecendo também, que filhos não saem mais de casa, né? Ficam agarrados na barra da saia da mãe. Não vai cuidar da vida. Muitas famílias sobrevivem aí da aposentadoria de uma mãe ou de um pai. Não cuidam da vida. E isso é uma realidade muito dura, porque tem aí um erro, um equívoco na criação, né? De muitas vezes querer manter esse filho dentro de casa e acostumando que ele fique ali, não empurra como os pássaros empurram os filhotes do ninho, para que eles aprendam a voar sozinhos, para que eles aprendam a buscar seu alimento, a sua sobrevivência. Tudo isso faz parte dessa relação social do reino doméstico, como fala o irmão X. E aí eu vou até trazer aqui um trecho do livro Luz no Lar, em que irmão X vem falar sobre, o capítulo é o 5, né, desse livro, Luz no Lar, e irmão X traz aqui muitas instruções sobre o reino doméstico. Ele vem falando do papel que desempenha o espiritismo como ciência das relações sociais, dessas relações de pais e filhos, filhos e pais, né? E toda essa importância da compreensão, né, com respeito à justiça que nos rege a vida e à fraternidade que nos cabe construir aqui na Terra. Ele fala também dessa questão sociológica,
obra viva, né, que interessa ao cerne do ser humano, de modo a plasmar-lhe o clima de progresso substancial. Ele reporta também ao amargo problema dos casamentos infelizes, como se o matrimônio fosse o único enigma na peregrinação humana, mas se esquecem de que a alma encarnada é surpreendida a cada passo por escuros labirintos na vida de associação. Então, quem tiver essa oportunidade de se aprofundar, esse 5º capítulo que o irmão X traz aqui para a gente, tem um conteúdo muito valioso nesse aprimoramento das relações domésticas, das relações de honrar pai e mãe, né? E de honrar filhos, né? Onde tem pai e mãe, também tem filhos, que amanhã serão os pais e mães. Esses, como o nosso texto falou, os anciãos, os idosos, que precisam ser amparados pelos filhos, e o são, né? A gente faz de tudo para conciliar nossa vida e amparar nossos pais. Mas aí a reflexão que eu trago hoje é que, em breve, seremos nós nesse papel para com nossos filhos. Que sejamos esse porto seguro até onde pudermos, mas que também não tolhamos a oportunidade dos filhos honrarem e também viverem sua vida particular, não é? Porque todos nós somos inferiores, apesar de paternidade e maternidade ser uma missão, não significa que porque eu sou mãe, eu sou um espírito mais evoluído. Jamais. Todos nós somos espíritos inferiores. O fato de estar aqui numa missão é compromisso assumido no nosso planejamento reencarnatório. E todos nós ainda somos sofredores, ainda cometemos erros, né? E nós não esqueçamos que Jesus disse a Maria, quando ela estava toda preocupada com a educação dele, né, que ele precisava estudar com os rabinos, tal, e Jesus disse que a melhor escola é o lar. É no lar que precisamos aqui conviver e aprender tudo. Eu tenho vários exemplos aqui, mas não deu tempo. É um tema muito bacana, que a gente pode também sair por várias vertentes na interpretação. E na nossa prece, eu queria trazer também uma reflexão do capítulo 4 desse mesmo livro, Luz no Lar, ditado pelo Espírito João de Deus, em que ele diz, meu lar. Então, comecemos aí refletindo com essas 3 estrofes dessa poesia, já iniciando nossa prece. Meu lar é um ninho quente, belo e doce, meu generoso e abençoado asilo, onde meu coração vive tranquilo, na sacrossanta paz que Deus me trouxe. Meu refúgio sereno de esperança, nele encontro essa luz terna e divina, do amor que aperfeiçoa, ampara e ensina. Minha alma ingênua e frágil de criança, o lar é a minha escola mais querida, doce escola em que nunca me confundo, onde aprendo a ser nobre para o mundo e a ser alegre e forte para a vida. Então, peçamos aí a toda a espiritualidade amiga que envolva nossos lares nesse momento, envolva nossos entes queridos,
nossos idosos, mentalizemos também os lares de idosos, né, que muitos estão aí em tratamento, longe da família, porque necessitam desse tratamento específico, mas que eles em nenhum momento se sintam desamparados, mas se sintam sempre amados. Cada um vai pelo caminho que está previsto pelo Pai, pelo seu planejamento, para se polir nesses vícios do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Mas ampara, Mestre amado, cada filho teu, cada irmão, cada filho do Pai. Ampara neste momento aqueles irmãos que estão prestes a desencarnar, aqueles que já desencarnaram e estão nessa vivência ainda de perturbação, que todos sejam aí acolhidos e que nós possamos exercer o nosso papel de honra aos nossos pais e que os nossos filhos possam nos honrar da melhor maneira possível, sem lhes prejudicar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque só vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que com esta prece possamos emanar luz sobre todos os lares, sobre todas as mentes, principalmente nessa época natalina, em que tantos iluminam seus lares, iluminemos também nossas mentes. E aí eu desejo a todos um Feliz Natal, a gente vai se encontrar já após Natal, né? Que todos tenham um excelente renascimento do Cristo dentro de nós. Grande abraço a todos, gratidão pela oportunidade, passo a palavra para você, Francisca. E assim, Mestre Jesus, nesta serenidade, nesta corrente de amor, pedimos a toda espiritualidade superior que faça uma varredura em todos os lares, e se aí encontrar algum irmão ainda em sofrimento, que possam ser acolhidos e levados a uma colônia espiritual, a um hospital, e que toda a energia deletéria encontrada possa ser transformada em amor, em paz, em harmonia. E assim, Mestre querido, pedimos a permissão a toda a egrégora de luz, em especial o mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, permissão para encerrar o nosso Evangelho da noite de hoje, com muita paz e muita luz a todos. E que assim seja, e até amanhã. Paz e luz para todos nós, que Boa tenhamos uma boa noite. noite e um abraço fraterno a todos. Boa Olha só, noite a já tô no todos. Piauí, hein, Boa gente? noite. E Glacis, você já está no Piauí? Cheguei